Meus amores amados da minha vida, estou aqui novamente para continuar, e já que estamos aqui no mundo animal, continuando a reprodução, continua comigo o Pipinho. Eu acabei de batizar o Pipinho, que é o nosso tubarão-baleia, tá? A mantarraia também tá aqui, precisa de nomes. Gente, eu não sou criativa para dar nomes para os seres vivos, né? Pelo menos não os que são uma representação. Eu estou com dificuldade. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa história. O que a gente estava falando? De tipos de reprodução. Então, basicamente, na tua prova, vai sempre cair, meu amorzinho. Mesmo que não seja a prova que a prof. Analia fez, mas tu vai pra vida. Se tu nunca me viu na vida e estás estudando para a prova que teu professor fez, ou pro Enem, ou pro vestibular da tua cidade, presta atenção. Os tipos de reprodução agâmica, assexuada, e os tipos de reprodução sexuada. Primeiro vamos começar pelos assexuados. Cara, tem muitos tipos. Por exemplo, a mais simples. Qual é o ser mais simples? O reino mais simples que existe. Reino Monera. Como que esses seres vivos, as bactérias, como eu gosto de chamar as bactérias, como as bactérias se reproduzem? Através de, tipo assim, ó, tá aqui uma e pum, cresce e forma duas. Mano, isso não é mitose. Mitose acontece em seres pluricelulares. Isso se chama bipartição, cisparidade ou divisão binária. Se ligou? 3 nomes para a mesma coisa, que é a mais simples de todas. Depois a gente tem uma também que é muito simples, que é o brotamento, que a gente viu que acontece, por exemplo, na hidra, que são os quinidários, na esponja. A assexuada também, tá ali a esponjinha, surge um brotinho, esse brotinho já vai se prender num substrato, numa rochinha, em algum lugar que ele possa se fixar, no fundo do mar, por exemplo, e vai dali surgir um outro ser vivo. Outro detalhe, brotamento, gemulação. Se liga, meu amor, gemulação. Também as esponjas do mar de água doce, algumas fazem gemulação. Também assexuada, e ela parece muitas vezes assim, ó, a gente até costuma confundir. Tá lá uma esponja, saem gêmulas que parecem larvinhas, mas não é larva, porque a gente sabe que larva é fruto da fecundação. Mas é uma gemulazinha que sai com uma vidinha um pouquinho natante, bem pouquinho, até se prender num substrato e formar uma outra esponja. Isso se chama gemulação. Outro processo de reprodução assexuada é a estrobilização. Lembrem-se, estrobilização é uma etapa da metagênese. Lembra lá da água-viva, que tem alternância de gerações, tem a vida livre, elas reproduzem sexuadamente, forma um serzinho, uma larvinha que vai se fixar. Essa é vida fixa, é um pólipo. Aí, quando ela já estiver desenvolvida, ela vai se reproduzir assexuadamente através de estrobilização, em que um serzinho vai originando outro serzinho, e aí que vão se desprender esses tróbilos e vai virar uma medusa de água de vida livre com reprodução sexuada, beleza? Então, isso é estrobilização. Outro bastante importante é a esporulação. A esporulação, não confundam-se, meus amores. Não é aquele processo que os vírus ou as bactérias têm de ficar mais resistente num meio que impróprio, né? É o mesmo nome, mas são para diferentes coisas. A esporulação, quem faz é o protozoário plasmódio, que causa a malária, que é aquela função de que, tipo assim, ó, quando ele entra no hospedeiro, para ele se reproduzir, para ele se multiplicar, ele tem um plasmódio, aí esse plasmódio forma múltiplos núcleozinhos, e de cada núcleozinho desses vai surgir outros plasmódiozinhos, ok? Basicamente, se eu não estou me esquecendo dos principais tipos de reprodução assexuada, são esses. Daqui a pouco eu faço muito sexuada lembrando, tinha esquecido de tal. Mas o mais importante de vocês saberem, lembrei, viu? Já sabia que ia esquecer, lembrei. A planária, gente, a laceração, fissão, né? Em vários lugares, cada lugar tem um nome diferente, mas basicamente a planária, ela vai se deixando, ficando delgadinha no final, e nessa pontinha do final formando uma outra planáriazinha. Lembrem-se, regeneração não é um tipo de reprodução assexuada, é uma capacidade que alguns seres vivos têm de, ao serem cortados, formar outros seres vivos. Mas isso é uma capacidade, porque naturalmente eles não se autocortam, né? Então, só se for um processo natural, que nem a laceração aí ou fragmentação, em alguns casos,